Luiz Fux joga corda para salvar Bolsonaro no julgamento da ação penal 2668. É o ministro do Superior Tribunal Federal, em um voto extenso, muito longo, absolve Jair Bolsonaro e cria espaço para um sonho. Talvez a única vitória possível para Jair Bolsonaro começa a se desenhar no voto de Luiz Fux. A gente vai analisar aqui o voto do ministro do STF, mas antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho e para acompanhar mais conteúdos como esse aqui junto comigo. Lembrando que eu sou o Júnior Grins, junto com Everton Maciel no Interurbano, a gente fala muito sobre política, faz análise do cenário também brasileiro e também do cenário internacional. Num voto que terminou quase às 11 horas da noite, Luiz Fux fez um voto interminável e, digamos assim, polêmico. Eu não vou aqui me deter, eu não vou aqui falar aquele aspecto, tentar criar algum argumento jurídico para tentar invalidar ou validar o voto do Luiz Fux, porque, na minha opinião, ele sabe muito bem as consequências, ele sabe muito bem o peso que a cadeira tem, é um juiz experimentado, está há muito tempo no Supremo Tribunal Federal e não sou eu que vou dar conselho para um cara igual o Luiz Fux. Mas vamos analisar alguns detalhes. Eu não sei o que motivou, eu não sei se é aquilo que ele falou, é aquilo que ele acredita, não sei se ele ficou com medo da lei Magnitsky, não sei se ele quis fazer uma cena bolsonarismo, não sei nada disso e não vou especular nesse sentido também. Mas, de fato, é que o Luiz Fux fez um voto um pouco controverso por várias coisas. Primeiro, porque foi contra o próprio entendimento que o Luiz Fux vinha tendo em relação às condenações dos atos de 8 de janeiro. O Luiz Fux ia para penas muito duras para os outros condenados e agora resolveu ter uma ação um pouco mais branda com, digamos assim, o núcleo crucial, o núcleo pensante disso tudo. Outra coisa que chamou a atenção é que Fux fez um voto onde ele foi de um lado para o outro, daqui para ali. Cara, não tem como alguém falar aí por 10, 12 horas, nem sei quanto tempo, seguidas e não falar bobagem. Enfim, se fosse eu falando, falaria bobagem. Se fosse você, falaria bobagem. A pessoa mais douta do mundo, a pessoa mais culta, acabaria de alguma forma falando bobagem, porque quem fala tanto tempo que é um pouco inevitável. E ele foi de citações, parecia que aquele aluno de monografia perdido que vai citando daqui e dali, fez algumas citações a Heidegger, por exemplo, um pouco deslocadas, mas enfim, não é isso que vai desabonar o voto dele. Mas o fato que chama a atenção é porque ele absolve a maioria dos réus, absolve Bolsonaro, absolve o Almir Garnier, almirante da Marinha Brasileira, enfim, mas ele condena duas pessoas em específico e chama muita atenção quem ele condena. Ele condena Mauro César Cid e também condena Braga Neto, Walter Braga Neto, o vice-presidente e o ajudante de ordens. Enfim, teve algumas brincadeiras até na internet, olha, o culpado é o mordomo, e literalmente nesse caso parece que quem tramou, quem fez tudo, quem são os cabeças, os cérebros disso tudo, é justamente Braga Neto e o Mauro César Cid, ajudante de ordens, que é o delator, que fez a delação premiada. E aí a pergunta que ficaria a Fux, eles dariam um golpe para quem? Quem seria o beneficiado? Braga Neto? Sim, então me parece que tirar Bolsonaro dessa cena me parece pouco provável. Ele deveria ter optado então por absolver todo mundo. Mas eu acho que Fux não está muito preocupado com isso. Ele não quis fazer um voto mais curto, voto longo, muito mais longo que o relator. Isso é muito incomum. E outra coisa que chama atenção, provavelmente, é o voto mais longo da história do STF, onde acabou cansando todo mundo, né? Eu fico pensando, imagina se eu estivesse cobrindo lá dentro do Supremo Tribunal Federal, eu acho que eu teria pulado da cadeira, teria feito qualquer coisa, fugir de lá, porque eu não iria aguentar tanto tempo daquela lenga-lenga. Ouvi boa parte, depois tive que descansar, no final agora ouvi de novo, porque para trazer as novidades para você, e enfim, a repercussão para você, mas de fato é que o voto foi para lá
de cansativo e sem necessidade nenhuma. Muita coisa que ele colocou ali poderia escrever no voto, mas ali na hora de proferir aquilo que ele acreditava, ele poderia ter feito um pouco bem mais curto para poupar o tempo de todo mundo, inclusive o dele. Mas para concluir aqui no vídeo, o que muda? Na prática não muda nada. Na prática ainda tem 2 juízes para votar, Carmen Lúcia e também o Cristiano Zamin. Tá 2-1 para Bolsonaro, para Braga Neto, quer dizer, desculpa, 2-1 contra Bolsonaro. Bolsonaro tem um voto, não está condenado. Quem está condenado já é o Mauro Cid e também o Braga Neto, mas quem não está condenado, agora refazendo essa questão, é o Garnier, é Bolsonaro, é o General Heleno, Alexandre Ramagem, o Paulo Sérgio e também Alexandre Torres. Esses ainda não estão condenados, ainda está 2-1, então caminha-se para o final do voto. Carmen Lúcia vota amanhã, não deve ter muitas mudanças daquilo que a gente desenha, né, do que a gente vem acompanhando. Ela deve acompanhar o relator, pelo menos em boa parte do seu voto, e deve confirmar então aí as imputações também a Jair Bolsonaro, Almir Garnier e também ao General Heleno. Certo, gente? Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Nossa audiência está crescendo cada vez mais, isso é sempre muito importante. Se você não está inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho e vem com a gente para mais conteúdos como esse. Um abraço, até mais, fui!